Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esteja, permaneça e nos envolva hoje e todo sempre. No final do ano passado, o nosso filho André Luiz, que esteve aqui, acredito que em março ou abril, falou e lançou um livro chamado Trabalhadores Invisíveis. É um livro que conta um pouco a história de uma cidade acima da nossa instituição, que é o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, onde ele nos revelou que nós iríamos construir essa obra, que é uma obra de 2.000 metros quadrados, e em cima uma cidade espiritual que seria dirigida pelo nosso mentor espiritual, Dr. Adroaldo Modesto Gil. Vamos relembrar um pouco que pouco se fala nas casas espíritas sobre cidades, colônias no mundo espiritual. Como que é o mundo espiritual? A partir de 1857, exatamente a 18 de abril, quando o professor Allan Kardec começa a trazer informações, vamos relembrar que quem foi o primeiro a falar sobre as muitas moradas foi o próprio Jesus, quando ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. Logicamente, Jesus já falava do universo, Jesus já falava que nós éramos apenas mais um planeta diante dos bilhões de planetas habitados que existe na criação divina. Mas foi a partir do professor Kardec que nós começamos então a conhecer nas revistas espíritas algumas cidades, alguns países, alguns planetas, melhor dizendo, habitado, como ele fala de Júpiter, ele fala de Marte, fala de uma série de planetas e a sua devida população. Mas foi em 1901 que uma médium norte-americana chamada Elsa Becker recebe um livro, Carta de um Morto-Vivo. E esse livro começou a trazer para todos nós informações do que é uma cidade no mundo espiritual. Quando foi em 1944, Francisco Cândido Xavier recebe do espírito de André Luiz o livro Nosso Lar, que também vem retratar para todos nós o nosso planeta, vem retratar para todos nós as dimensões. Passamos a conhecer as 7 dimensões que tem no nosso planeta, passamos a perceber que tanto nas dimensões abaixo da crosta, que é o abismo, as trevas, ou mesmo o umbral, o mundo da ciência, da arte, da filosofia, todos eles são, logicamente, coabitados e também têm as suas cidades, têm os seus lugares, que nós somos atraídos de acordo da nossa condição espiritual. Quando Chico, em 1994, por mais de 40 minutos, conversando com o Chico, ele dizia para nós sobre a instituição que nós iríamos construir, que era o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier. Esse núcleo é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que tem essa pomadinha que a nossa irmã se referiu, que é a pomadinha Chico Xavier, que há 2 semanas atrás nós fizemos a 4ª confecção da pomadinha aqui em Portugal, em Viseu, com mais 16 casas espíritas, incluindo essa casa. Então, o Chico falava de uma cidade que estava sendo construída
para que o nosso benfeitor espiritual, Dr. Adroaldo Modesto Gil, que dirige todos esses trabalhos do CEPAC, pudesse então estar auxiliando nessa cidade que se chama Colônia Esperança Chico Xavier. Então, no ano passado, o nosso querido Andrezinho começa a receber essa obra. Essa obra ele recebeu através de um médium chamado Jerônimo Mendonça. Foi um espírito que ele andava dessa maneira que todos estão vendo. Havia uma cama que foi preparado para ele e ele andava pelo Brasil todo nessa cama. Eu mesmo tive a oportunidade de assistir umas 4 ou 5 palestras de Jerônimo de Mendonça. Jerônimo nasceu numa cidade mineira para frente de Uberaba, que é a terra que o Chico morou, que se chamava Ituiutaba. Ele nasceu em 1939 e ele desencarnou em 1989, ou seja, ele desencarnou com 50 anos de idade. E ele então viajava pelo Brasil todo num carro preparado, uma carrinha preparado para poder carregar a sua cama, e ele saía dessa maneira fazendo palestra. Ele era conhecido nos nossos meios como o gigante deitado. Certa feita, o Dr. Fritz, que é um dos espíritos que, de uma certa forma, obrigado, senhor, de uma certa forma, tem um trabalho intenso no Brasil, através de alguns médios de incorporação, o Dr. Fritz disse a ele que a doença dele tem 3 Cs: cama, karma e calma, não é? Talvez é uma orientação para nós que pelo menos 2 nós temos, não é? Que é o karma e a calma, que nós temos que aprender a desenvolver. Então, ele, dentro dessa condição, ele começa a escrever o primeiro livro, e esse primeiro livro tem a participação, então, de contar como é essa colônia no mundo espiritual. É interessante nós notarmos tudo isso, porque pouco se fala do mundo espiritual. Nós sabemos da reencarnação, nós sabemos da comunicabilidade dos espíritos, mas nós temos que começar a fazer um projeto de vida. Para onde nós queremos ir quando nós desencarnarmos? A escolha é nossa, não é do plano espiritual, não é de Deus, não é de Jesus. Vai depender do nosso esforço, da nossa dedicação. Falando um pouquinho mais de Jerônimo, mesmo na condição de cego e de tetraplégico, ele ainda escreveu 6 livros, romances e livros de poesia: Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escalada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. E também ele esboçou uma autobiografia que infelizmente não chegou a ser concluída porque ele desencarnou antes disso, não é? Veja, um homem nessas condições, desde jovem, um homem que aparentemente considerado pela sociedade como inútil, porque não teria condições de nada, ele fundou em Ituiutaba a creche Pouso do Amanhecer. Ele dirigia uma creche, mesmo nessas condições, e ainda centros, lares e comunidades espíritas. Então ele ainda criou um centro, criou uma comunidade espírita em Ituiutaba. Era uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que tinha muito amor no coração. Há vários anos, e aqui agora já entrando um pouquinho, a Colônia Esperança Chico Xavier começou a ser construída, como eu já disse a vocês, sob a orientação do nosso querido Chico Xavier, sob a responsabilidade do nosso benfeitor, que está aqui conosco, sempre nos acompanha nas nossas palestras e nos nossos trabalhos, o Dr. Adroaldo Modesto Gil. Foi médico, professor da Universidade de Belo Horizonte,
da área de psiquiatria. Quando o Dr. Inácio Ferreira, que tinha um dos maiores hospitais psiquiátricos em Uberaba, um dos maiores hospitais do Brasil, ele estava para desencarnar. E ele chama o Dr. Adroaldo e pede ao Dr. Adroaldo se ele poderia ficar no lugar dele, assumindo a direção do hospital, porque ele poderia desencarnar mais tranquilo. Então, Adroaldo se desliga da universidade para poder, então, se dedicar o resto da sua vida nesse sanatório, que é chamado Sanatório Uberabense. Sinalizavam que, por ser uma região ainda próxima à crosta, receberia as entidades recém-desencarnadas que tivessem condições de permanência no local, tendo um grande parque hospitalar com a finalidade de preparar muitos espíritos para reencarnarem. Nós sabemos hoje, pelas informações, que desde 1944, com o livro Nosso Lar, que começou a descrever para nós esses lugares no mundo maior, nós sabemos que cada cidade, que cada colônia, ela tem o seu trabalho específico. Esse trabalho que o nosso dirigente espiritual faz é uma colônia que foi criada para receber espíritos que desencarnaram há não tanto tempo atrás, mas que vieram de regiões que são as trevas e o abismo, para terem as suas última oportunidade. A Terra já passa por aquilo que nós chamamos de transição planetária. E nessa transição planetária vai haver a separação do joio e do trigo. Por quê? Porque a Terra hoje vive um mundo de provas e de expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem. E o mundo há de passar por uma transformação, onde iremos passar pelo mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é um mundo de seres angelicais, é um mundo daquelas pessoas que já se preocupa com o próximo, já começa a ter a sua reforma íntima, já começa a trabalhar com os seus defeitos, com os seus vícios, com as suas mazelas. Então, nós percebemos que é uma instituição, como ele diz aqui no final, as entidades que viriam de regiões superiores para dar todo o apoio a essa instituição. Quem são esses irmãos? Segundo o próprio Chico, foi os nossos irmãos de Nosso Lar que ficaram responsáveis por auxiliar na montagem e na direção dessa instituição. Vendo um pouco mais a importância, foram dias de grandes desafios na colônia. O trabalho aumentou radicalmente. As notícias que chegavam da crosta sinalizavam a gravidade do problema que estava diante de nós. Foi no momento da pandemia que a obra sofreu seu maior problema, sua maior dificuldade. Porque quando veio a pandemia, a sociedade como um todo se desequilibrou. Os homens ficaram desequilibrados por uma série de situações. O medo, a depressão, envolveu a criatura. Todos os dias milhares de pessoas morriam no mundo todo. E aquilo criou um mal-estar social. Então, como essa colônia foi criada no momento onde o auge da criação dessa instituição era exatamente a questão do Covid, logicamente isso dificultou e muito o trabalho dentro da colônia. Continua. Tínhamos informações vindas de entidades que nos visitavam, cujo papel era estimular os corações de boa vontade a seguirem adiante. Então era comum vir pessoas de alta evolução de Nosso Lar, aonde eles davam cursos, ministravam palestras,
convidando as pessoas a ter um pensamento mais positivo, a ter um pensamento mais voltado para o Evangelho, para que pudesse ter calma no coração, apesar das dificuldades que estavam tendo naquele momento. Não poderiam esquecer que esse planeta tem um governador espiritual, e esse governador espiritual é nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver um pouquinho as atividades, não é? Muitas das atividades que desempenhávamos, seja na colônia ou na casa espírita, tiveram que ser repensadas devido à situação atual, o que exigiu mais trabalho e menos descanso. É interessante que, quando veio o Covid, as casas, por força de lei, fecharam nos dias públicos, não é? Na verdade, nós no Brasil tínhamos 2 dias de comida fraterna. Nós passamos a fazer comida todos os dias. Todos os dias nós tínhamos as equipas que iam para o centro para fazer comida. Por quê? Porque a fome aumentava, o desemprego começou a rondar a casa de toda a gente, e ali então nós nos víamos na necessidade de não parar a casa espírita. Então passamos a fazer comida todos os dias, exceção de domingo, porque domingo era o nosso trabalho mediúnico, e o doutor Adroaldo pediu para que nós não parássemos o trabalho mediúnico. A nossa casa, o CEPAC, está entre as 10 casas espíritas mais antigas do planeta, fundada em 14 de março de 1901. E olhando as atas, nós percebemos que a casa nunca fechou as suas portas. Então nós vemos que Jerônimo vem contar para nós que também, tanto na casa espírita como na colônia, os nossos companheiros encarnados e desencarnados, que são os trabalhadores, tiveram que trabalhar um pouco mais, quase que sem descanso, não é? Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a nossa casa hoje faz 3 toneladas de comida por mês. Amanhã é dia de comida, e o nosso Andrezinho, que escreveu esse livro, vai estar dirigindo a equipa, e amanhã tem mais 240 quilos de comida, e nem sempre a comida dá para toda a gente. A visão que temos deste lado da vida, continua, da espiritualidade é bastante distinta. Nós conhecemos muito pouco o plano espiritual, praticamente quase nada. Aqui aprendemos a compreender verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi precisamente no meio do caos, na crosta, que fortalecemos nossos corações. E é verdade, isso aqui foi no momento mais difícil que nós nos tornamos uma casa muito maior, uma casa com muito mais atividade. Hoje a nossa casa tem em torno de 20 departamentos, funcionando todos eles de maneira belíssima para atender a comunidade, em especial a comunidade carente, mas ao mesmo tempo também atender as pessoas da sociedade que vêm com os problemas de depressão, com os problemas de ansiedade, com os problemas de turbulência daquilo que o mundo nos oferece em nosso dia a dia. Conta um pouco mais que a Colônia Esperança Chico Xavier mantém os laços estreitos com o nosso lar, como eu já disse. Aqui eu já tenho comentado sobre isso, não é? Os nossos irmãos portugueses, ou até mesmo os nossos irmãos brasileiros que ainda não conhecem, vale a pena, perto de Guarda, tem uma cidade chamada Almeida. E vale a pena os companheiros que não conhecem Almeida, é um pequeno vilarejo, vale a pena conhecer. Porque nosso lar tem a mesma estrutura de uma estrela de 5 pontas que é a cidade de Almeida. Vale a pena
a gente conhecer com certeza, ou foi um espírito que criou esse vilarejo, ou foi alguém que tanto admirava que foi os portugueses que construíram o nosso lar e com certeza tiraram as bases daqui da cidade de Almeida, não é uma cidade, vamos dizer, um vilarejo. Depois continua, acima um pouco, ele fala uma coisa interessante do outro lado. O medo a pouca espiritualidade tem levado multidões de encarnados e desencarnados a potenciar as criações mentais negativas. Diga de passagem, até hoje, nós ainda mantemos esse desequilíbrio social. Nós nunca tivemos uma ação tão grande, como ele diz aqui, das trevas e do abismo, como nós estamos tendo na atualidade. Então hoje nós estamos vendo um quadro muito triste, que é um quadro de desânimo, desespero, que as pessoas vivem em sociedade. Não apenas a crosta vem sentindo esse envolvimento. Aqui também, na colônia, verifica essa triste realidade. Por que nós temos que começar a falar um pouco mais desse assunto nas casas espíritas? Para que possamos perceber que definitivamente nós temos que eliminar o medo da morte. Nós todos hoje sabemos que a morte não existe. Apenas mudamos de plano, apenas perdemos o corpo físico. E o nosso espírito vai continuar no mundo espiritual da mesma maneira que nós vivemos hoje. Se nós continuamos em desequilíbrio, se nós ainda mantemos os pensamentos negativos, como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Será que nós vamos estar capacitados para ir para uma colônia, para ir para uma cidade? André Luiz conta que ele ficou alguns anos numa zona umbralina de grande sofrimento. Ele conta que ele vivia até como bicho. Para comer tinha uma grama e ele às vezes com tanta fome, porque as pessoas pensam que o espírito não tem necessidade. No mundo espiritual, nós temos a mesma necessidade. Quanto mais grosseiro é o nosso corpo, quanto mais grosseiro é a nossa mentalização no campo terreno, mais nós vamos sofrer no mundo espiritual. Porque os espíritos também comem, como dizem em nosso lar. Todos se assustam, por exemplo, quando vê que André Luiz, que foi o grande cientista, Dr. Carlos Chagas, ele não tinha um lugar para ir, ele foi para a casa de Lísias. E Lísias era aquela pessoa que o acolheu com muito amor, era enfermeiro. Dona Laura, sua mãe, o acolheu como um filho. E ele conta que ao chegar à casa de Lísias, ele tocou a campainha. Muitas pessoas podem pensar, isso é impossível no mundo espiritual. Não, aqui não tem nada de impossível. Somos nós que temos que tentar nos aperceber o mundo que nós vivemos. Não é porque nós não vemos, porque desde a época do Cristo, das figuras que todos nós conhecemos, dos discípulos, por exemplo, nós vamos ver a história de Tomé. É impossível que depois de 2000 anos, nós ainda somos aquelas criaturas que temos que ver para crer. Nós temos que abrir a nossa mente, nós temos que começar a enxergar um pouco mais além, a perceber que há muitas moradas na casa do Pai, a perceber que nós temos sim muitas cidades, muitas colônias, muitos lugarejos que nós vamos ser atraídos para depois da nossa morte física, porque o espírito vai sobreviver. É importante nós notarmos isso para nós começarmos a fazer um planeamento da nossa vida. Da mesma maneira, quando a gente é jovem, a gente conhece uma moça, ou a moça conhece um rapaz, é natural que se planeie
uma vida, o que nós vamos fazer? Vamos comprar uma casa, vamos comprar um apartamento? Vai começar a fazer um planejamento, um planeamento de vida? Quando nós começamos a trabalhar, quando nos é mostrado as atividades na empresa, ou seja, onde for, nós vamos aprender a lidar com um planeamento de trabalho que vamos ter que executar todos os dias. Dentro da nossa casa, nós temos o planeamento que nós fazemos, por exemplo, das nossas condições de higiene. Ao acordar pela manhã, nós temos o hábito da higiene pessoal, nós temos o pequeno almoço, nós temos o horário do almoço, o horário do jantar. Nós temos tudo isso planeado na nossa vida. Agora está na hora de nós planearmos o nosso espírito, planearmos a nossa condição espiritual. Daqui mais algum tempo nós já estamos no mundo maior. E como é que nós vamos nos encontrar no mundo maior se nós não nos preparamos para nada? É isso que nós temos que começar a pensar, é isso que nós temos que começar a perceber. Tem uma parte nesse livro que eu gosto muito, quando ele fala que são legiões do bem que estão trabalhando dia e noite, auxiliando nos desencarnes. O estado psicológico dos encarnados já andava abalado, mas com tudo que vem ocorrendo, mais fragilizado se torna, não é? Então os espíritos, por isso que está em letra maior, mostrando para todos nós a questão da fragilidade, não é? E do auxílio que o plano espiritual tem que ter para nos receber, para nos auxiliar. Então nós também podemos ser esses trabalhadores, não é? Nesse livro tem uma parte muito interessante. Eu tenho um amigo no Brasil que ele é bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. É uma ramificação da Igreja Católica. Nós chamamos o bispo o Dom Pedro. Eu chamo ele de Pedro porque é um amigo pessoal, uma pessoa que frequenta a minha casa, uma pessoa que vai no centro espírita, almoça comigo no centro espírita. E quando eu dei esse livro para ele levou o livro, passou-se uma semana, ele ligou para mim e disse: Sérgio, você podia dar um pulinho aqui, tomar um café comigo aqui na igreja? Sim, Pedro, eu estou indo aí. Um jovem de 45, 46 anos. E ele disse para mim: Sérgio, esse livro é fantástico. Nós precisamos colocar para as pessoas o mundo espiritual. Mas nesse livro tem uma reunião que é feita na colônia para mais de 4.000 pessoas, entre encarnados e desencarnados. Os encarnados são os trabalhadores do movimento espírita que à noite continuam trabalhando para se preparar nas suas atividades aqui na Terra, na crosta. E o Dr. Bezerra fez uma palestra exatamente convidando aquelas 4.000 pessoas a serem propagadores, divulgadores da mensagem do amor, da mensagem da libertação, da mensagem de poder levar às pessoas otimismo, alegria. Nós precisamos ter a vontade da alegria, sentir o prazer de servir ao próximo. Nós precisamos buscar isso dentro de nós. E o Dr. Bezerra, no final, conversa com Jerônimo e diz: Jerônimo, eu vou te dar uma missão para que você possa, em algumas casas espíritas, no trabalho mediúnico, e se manifestar, falar para as pessoas, levar a mensagem ao público de otimismo, que as pessoas devem se apegar mais à oração, à prece. Então, essa mensagem foi a que mais tocou no livro esse bispo da igreja. E ele começou, ao longo da semana toda, na homilia da igreja, a contar a história do livro. Um livro espírita.
E é interessante que, como nós residimos numa cidade pequena, mais ou menos 80 mil habitantes, para o Brasil é muito pequeno, e toda a gente se conhece, e algumas pessoas começaram a ligar para mim. Ô Sérgio, o Padre Pedro ontem falou de você na igreja. E eu sempre brinco, ele deve ter falado mal de mim. Não, ele está falando do livro do André. Não é? E aí eu começo a dar risada, e aí eu digo para a pessoa, não, o Padre Pedro é um grande amigo, frequenta a minha casa, e eu tenho um carinho muito grande, e ele também. De uns meses para cá, ele começou a ter dilatado a dupla visão. E agora nós estamos orientando ele como lidar com a dupla visão dentro da igreja. Como ele tem também aquele trabalho que a igreja em todas as épocas fez, não é? Com referência aos desencarnados, ele também tem um trabalho dessa natureza. E também estamos orientando ele, porque quando a coisa fica muito apertada, quando ele sente que os espíritos estão incomodando, é quando ele vem nos procurar, para conversar, para nós o orientar, não é? Que isso é a função dos chefes religiosos. Não é? Só fazendo aqui uma explanação, cá em Portugal nós não temos esse conceito da doutrina espírita ser religiosa. Aqui se subentende que é conceito moral. Mas lá no Brasil, por força de lei, um chefe, presidente de um centro espírita, é considerado um chefe religioso. Como, por exemplo, eu tenho o mesmo peso no Brasil do que um padre, do que um bispo da igreja, do que um pastor evangélico. Todos os eventos que nós vamos, nós somos respeitados como chefe religioso, não é? Então é muito interessante porque começamos a perceber que no mundo de regeneração que nós vamos nos adentrar, não vai haver mais essa ideia das castas religiosas. Nós vamos desenvolver a espiritualização. Mas vamos ser todos espíritas? Não. Cada um vai continuar tendo a sua crença, mas é verdade que cada um vai continuar a ter dentro de si a espiritualização, a busca do seu melhoramento, porque a palavra reencarnação, ela vai ser logicamente disseminada, como já está, e as pessoas começam a ver a coerência na reencarnação, porque hoje a reencarnação explica o porquê de tudo aquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. As nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos anseios, tudo isso faz parte daquilo que nós trazemos, daquilo que nós carregamos, daquilo que efetivamente nós vamos ter a ligação com o Pai Celestial. Numa das revistas espíritas, nós vamos ver Kardec conversando com Erasto. Erasto foi um espírito da época de Paulo, foi um dos grandes seguidores de Paulo, como também Timóteo, como também o grande Lucano, que nós conhecemos como evangelista Lucas, que foi médico, Marcos, que também foi evangelista, que acompanharam, na grande verdade, não conheceram Jesus, acompanharam Paulo de Tarso. E Erasto, numa das conversas com o professor Kardec, Kardec pergunta se nós tínhamos algum inimigo cruel. E Erasto diz, sim, temos um que é muito forte. E ele pergunta, qual é? O materialismo. Então nós vamos percebendo que uma das diferenças do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é que nós vamos desapegando das coisas da matéria. Nós vamos começando a nos ligar no âmbito espiritual. Eu falo sempre que nós não podemos falhar
nessa existência. Essa existência é uma existência dourada para todos nós. Uma existência que permite que, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós possamos ir gradativamente nos libertando daquele homem velho, que Jesus dizia: o homem velho é o homem do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da intolerância. Precisamos criar dentro de nós a figura do homem novo, que a figura do homem novo é a figura do homem paciente. Façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. A figura do ser humanizado, como nós dizemos, caridoso. Então isso é um trabalho que nós vamos efetuar gradativamente para que nós possamos alcançar esses aspectos que os aspectos da nossa evolução. Então lembremos que nós temos um papel desafiador nessa existência, que é sair daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos, tentando corrigir os nossos erros, os nossos defeitos. E somente nós podemos corrigir os nossos defeitos. Até hoje ainda percebemos que a maior parte das pessoas estão preocupadas com o defeito dos outros, com o erro dos outros, com o engano que os outros cometem. Mas está na hora de olharmos para o espelho da alma e começarmos a refletir. Se não é hora de começarmos a buscar uma colônia para amanhã, quando retornarmos para o mundo espiritual, sermos atendidos de acordo do nosso esforço, da nossa dedicação. Então, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa continuar nos envolvendo, que o nosso divino Mestre amoroso possa continuar trazendo para todos nós a paz, a alegria, para nos auxiliar nesses momentos de transição e conseguirmos sair daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos ilumine hoje, agora e todo sempre, que assim seja.